Notícia quentinha sobre a punição de Endrick, um assunto que deu muito o que falar durante esta semana. Vou trazer aqui a notícia e depois sigo com o quadro Tudo às Claras, respondendo perguntas de vocês. Então, deixa o like e se inscreve no canal para vocês que estão assistindo por aqui. Perguntas sobre Bahia, sobre futebol europeu, sobre trapaça no futebol. Tem muita coisa legal, então fica aqui comigo depois de passar um pouco dessa situação do Endrick. Vamos lá, o Endrick, no fim das contas, pegou apenas um jogo automático, mas tem muita confusão aí nessa decisão e vale a pena a gente trazer aqui. No fim das contas, a decisão da comissão disciplinar sobre o cartão vermelho direto do Endrick foi o seguinte: após a análise das imagens e a leitura do relatório do árbitro, que propôs a retirada do cartão vermelho, a comissão de disciplina decidiu anular o cartão vermelho e substituí-lo por um segundo cartão amarelo, igualmente resultando em expulsão. Ou seja, na prática, o Endrick vai pegar apenas um jogo automático pelo cartão vermelho, que foi consequência de 2 cartões amarelos. Essa é a decisão final, mesmo que ela seja feita pós-jogo. Então ele fica fora de uma partida no próximo final de semana do Lyon e volta, obviamente, depois no outro final de semana. Então é uma notícia muito boa para o Endrick nesse sentido. Apenas uma partida, mas assim, que confusão da arbitragem, assim, um vai e volta tremendo, porque para quem não lembra, o Endrick leva um cartão amarelo com 1 minuto mais ou menos de jogo, um cartão amarelo que para mim já foi bastante rígido, que já foi absolutamente desnecessário. O Endrick, inclusive, vinha de levar uma falta com 20 segundos de jogo, que o adversário, o jogador que fez a falta nele do Nantes, não levou o cartão amarelo, e aí 1 minuto depois, num lance diferente, mas de intensidades parecidas, ele leva o cartão amarelo. Então, assim, para mim a arbitragem já tinha errado nesse ponto. E aí, no segundo tempo, tem um lance que aí sim, para mim, era um lance para cartão amarelo, uma disputa que a bola não está mais próxima dos jogadores, não tem mais a bola em disputa. O Endrick dá um toque, um chutinho por trás realmente no jogador do Nantes, mas não foi um lance de violência, de falta de esportividade. Foi um lance duro para cartão amarelo. Só que como ele já tinha o outro cartão amarelo, ele é expulso. E aí o VAR chama o árbitro e o árbitro cancela o segundo cartão amarelo e dá o cartão vermelho. Aparentemente, segundo aqui a notícia não, né? Segundo a decisão da comissão de arbitragem, o próprio relatório do árbitro propôs a retirada do cartão vermelho e é isso que a comissão de disciplina decide e aí substitui pelo segundo cartão amarelo, igualmente resultando na expulsão, né, do que aconteceu na partida, mas aí ele só pega uma partida em automática e isso é muito boa notícia, não só para o Lyon, obviamente, que vem de uma sequência de 12 vitórias consecutivas e quer crescer no campeonato francês, tem condições de melhorar ainda mais a posição na tabela, está na 3ª colocação, e tem o retorno do seu principal jogador em 2026, e obviamente que uma notícia ainda melhor para o Endrick. Eu estava com um pouco de receio dele pegar 2 jogos, e aí só voltaria a jogar em março, porque o Lyon joga agora nesse final de semana, depois, no outro final de semana, não tem jogos em meio de semana, então o Endrick só voltaria a jogar no dia 1º de março. Com essa decisão, ele tem a partida agora no final de semana contra o Nice, em que, obviamente, estará suspenso, e aí ele volta a jogar, confirmando aqui bonitinho a programação para vocês, ele vai voltar a jogar no dia 22 de fevereiro contra o Strasbourg fora de casa. Então, muito boa notícia pro Endrick, tá? Vamos lá agora para perguntas por aqui, começando com Bahia, e aí a gente vai depois também revezando um pouco. Se você é torcedor do Bahia, fica por aí, porque tem mais pergunta, tá? Além dessas 2 primeiras. O Rafa Prime pergunta: o que você está achando até agora do Kik Oliveira? Por enquanto,
As primeiras impressões, e digo primeiras impressões mesmo, porque é um recorte muito pequeno, o Kiki participou de 5 jogos, mas acho que ele só foi titular em uma dessas partidas. Todas as outras, eu tô olhando aqui, ele estreia contra a Barcelona de Ilhéus, ele tem só 14 minutos em campo, aí depois 16 minutos em campo, ainda pelo Campeonato Baiano. No Campeonato Brasileiro, ele joga contra o Corinthians 26 minutos, aí depois tem mais Campeonato Baiano, esse sim, que eu não me engano, é o jogo que ele é titular, né, contra o Porto, e contra o Fluminense, que para mim foi a melhor partida dele com o Bahia. Óbvio, também tem um gol, isso ajuda bastante. Ele faz 28 minutos. Então, é um recorte ainda muito pequeno para a gente fazer uma avaliação, mas dá para dizer que as primeiras impressões são muito positivas. É um jogador que tem um tipo... Eu nem vou falar tanto da qualidade aqui, da parte técnica e tal, mas é um tipo de personalidade, de atitude em campo que a gente sentia falta, né, nesse Bahia, de ser uma equipe, às vezes, um pouco mais guerreira, mais competitiva nesse sentido. Deve ser muito chato jogar contra o Kiki Oliveira, acho que eu falei isso no último Claramente Tricolor. Então, para mim, as primeiras impressões são realmente muito positivas. Espero que não seja, assim como foi no Grêmio, em que ele também teve um início... Nem sei detalhes, mas assim, um início mais positivo do que negativo, e depois a coisa desandou. Eu imagino que o ambiente do Bahia proporcione a ele essa possibilidade dele se manter mais positivo, dele ter um ciclo mais interessante do que o que ele teve no Grêmio. Ciclo no sentido de uma coisa boa puxar a outra, e não ciclo no sentido de recorte de tempo. Então, inicialmente, assim, eu tô até mais surpresa no sentido positivo do que eu esperava. Eu fiquei com bem pé atrás, tá? Apesar de ter sido só uma temporada no Grêmio, a gente teve muitos ruídos de fora de campo e algumas atitudes e tal que eu fiquei com um pouco de pé atrás, tá? De ser um jogador um pouco desequilibrado, e aí não de forma tão pejorativa, tá, gente? Mas de não ser um jogador tão consistente e tão tranquilo pro grupo. E acho que ele tem essa personalidade de ser um jogador mais impulsivo, talvez, mais guerreiro em campo, mas consegue controlar isso também um pouquinho do lado de fora. Talvez seja, inclusive, o grande desafio dele para ele fazer uma boa carreira, né? Não só no Bahia. Então, por enquanto, a minha avaliação, as minhas primeiras impressões são bem positivas, viu, Rafa, sobre o Kiki Oliveira. Vou falar mais um pouquinho sobre as contratações do Bahia, tá? Tem pergunta sobre Everaldo, sobre algumas saídas, então calma que eu vou chegar lá. Pergunta do Ricardo Egito, qual a expectativa para o jogo contra o Vasco? Vou fazer bem curtinho aqui, porque esse vídeo tá saindo um pouco antes do jogo e, obviamente, vocês vão continuar assistindo esse vídeo depois, né? Deve ter, inclusive, na quinta ou na sexta, Claramente Tricolor, para falar sobre o jogo contra o Vasco e outras coisas específicas sobre Bahia. Mas eu tô com uma expectativa positiva, não tão confiante em relação a um jogo fora de casa. Sim, o primeiro indício do Campeonato Brasileiro foi muito bom, mas é apenas um jogo, né, contra o Corinthians, e que nem foi na casa do Corinthians em si. Então, a gente precisa de mais para confiar no Bahia fora de casa. A temporada passada mostra isso, é um recorte grande, e aí sim que a gente consegue avaliar. Então, eu tenho uma expectativa relativamente positiva. Acho que o Bahia é mais time que o Vasco. Acho que o Bahia tem ambições e objetivos maiores do que o Vasco nessa temporada. Então, por esse lado positivo, acho que a gente pode sim. A gente tem condição de sair, inclusive, com um triunfo de São Januário, tá? Eu acho que em termos de possibilidades, de qualidade e até de certo favoritismo, o Bahia é melhor do que esse Vasco. Mas a gente fica com essa questão de como o Bahia joga fora de casa, com o recorte grande da temporada passada e da anterior também, né? E isso faz com que a gente coloque um pouquinho o pé no chão e diga, peraí, sim, na minha opinião, o Bahia é melhor, o Bahia é mais time, mas fora de casa a gente precisa fazer essa observação. Então eu tô um pouco por aí em relação ao jogo contra o Vasco logo mais. Pergunta agora do Victor Maurício,
Que é, e na verdade, e Victor, agora já foi seu nome, tá? Mas é a Arara do Bahia, se eu não tô enganado, não é isso? Se não era para relevar seu nome, você não falou anônimo, né? Então não tem problema. E também uma pergunta que não tem nada demais. Como você avalia as saídas dos jogadores? Será que eu tô revelando aqui a identidade da Arara do Bahia, do CT do Bahia? Victor, perdão, falei várias vezes o seu nome, então talvez você esteja bastante chateado comigo. Como você avalia a saída dos jogadores? Rezende, Matheus Bahia, Kaique, talvez Cauli. Eu já falei bastante sobre a situação do Cauli, então vamos aguardar. É uma negociação mais complicada por conta de salário, por conta da prateleira do Cauli em relação a esses outros jogadores, né? Mas vamos aguardar, então não vou me estender muito. As outras saídas, eu acho que elas nem são oficiais ainda, né, gente? Se eu não estou enganada. Mas talvez a mais significativa seja a saída do Rezende. Eu acho que o ciclo dele no Bahia tinha, sim, acabado. Para mim era o momento. Inclusive, muito bons negócios, né, que o Bahia fez. E é um Bahia que, inclusive, sabe negociar muito bem nesse sentido. E para mim estava na hora realmente do Rezende sair. Eu acho que ele foi muito útil em diversos momentos. Ele é um jogador que sempre, assim, do que eu acompanhei, do que eu vi, sempre mostrou muito profissionalismo, sempre, inclusive, escutou muita coisa e aceitou muita coisa de uma forma muito profissional e muito digna mesmo. Então, eu agradeço aos serviços do Rezende, mas eu acho que a questão é que o Bahia subiu de nível de prateleira, dos seus jogadores de qualidade, e o Rezende deixou de fazer parte dessa prateleira. E ele pode ser muito, muito útil, foi muito útil para o Bahia e pode ser muito útil em outras equipes, mas para a prateleira do Bahia, o Bahia, em termos nesse sentido, de qualidade, ele subiu o nível. Eu acho que o Rezende estava numa prateleira abaixo em relação a essas ambições, mas todo, assim, o sucesso, desejo todo o sucesso do mundo. Acho que é um cara que, repito, sempre foi muito profissional e que merece absolutamente o respeito da torcida do Bahia, tá? Ainda que o Bahia tenha avançado, tenha crescido mais do que eu acho que hoje são as possibilidades do Rezende como jogador, tá? As outras eu tô bem ok, é isso mesmo, tá? O Kaique teve todas as chances no Bahia e é um jogador que, infelizmente, não aproveitou essas chances e ficou muito claro de que no Bahia ele não vai dar certo. No Bahia ele não é um jogador, mas é um jogador com muito mercado que, enfim, pode ser útil para outras equipes. Sobre Everaldo no Bahia, teve pergunta aqui do Gabi Chaves. O que achou da volta de Eve? Teve muita gente que perguntou sobre isso e eu dei minha opinião no Twitter quando saiu a notícia e algumas pessoas interpretaram, inclusive, de forma errada ou até meio maldosa, tá? Eu usei a palavra escolha preguiçosa, no sentido, e vale aqui destrinchar um pouquinho, no sentido de ser uma escolha cômoda, pragmática, fácil, que o Bahia não precisou ter muita criatividade, não deu muito trabalho para fazer essa escolha, para concretizar essa escolha e esse negócio. Então, nesse sentido, eu fiquei um pouco frustrada com o retorno, porque eu esperava um outro jogador, e aí, assim, expectativas alinhadas de que ou o Everaldo ou qualquer outro jogador que chegasse para essa posição neste contexto, neste momento, não é para chegar para ser o nosso atacante principal. É um jogador para brigar pela reserva. Não é um jogador para ser titular do Bahia. Bem diferente, inclusive, do contexto em que ele estava quando estava aqui em 2023. Ele ainda tem um pouquinho em 2024, não é? Então, é um contexto e uma expectativa completamente diferente. Eu estava alinhada com essa expectativa, mas fiquei um pouco frustrada que o Bahia não tenha encontrado uma solução refrescante. Entendam a palavra no sentido de criativo. Então, para mim, foi uma decisão e uma escolha pragmática nesse sentido, o que não significa que ela é necessariamente ruim. O contexto é muito diferente e acho que tem pontos positivos, sim, tirando um pouquinho de que talvez muita gente tenha ranço ou acho que ele não tem qualidade suficiente, que o Bahia mudou de patamar, mas
a contratação dele também mudou, a contratação, o retorno dele também mudou de patamar. Ele não é mais o nosso atacante principal. Ele chega para brigar para ser um reserva. E em termos financeiros, em termos de negócio, eu acho que é um ponto muito positivo. Então, vai aqui o meu primeiro ponto positivo sobre esse retorno. Acho que o segundo ponto positivo é que, taticamente, ele deve ser utilizado mais na posição dele, e ele tem características que tendem a melhorar e potencializar os nossos pontas, que são jogadores-chave, né, no esquema do Bahia. Então, acho que tem esse ponto positivo. E tem também o ponto de ambiente. É um jogador que tem claramente uma admiração e uma energia positiva importante do elenco. Então, para o grupo, já conhece o clube, já conhece o Rogério Ceni, já conhece os jogadores. Acho que tudo isso é um ponto positivo que a gente não pode esquecer. Nem sempre é só sobre tática e técnica, nem sempre. Então, neste contexto, dele vindo para ser um jogador tampão, eu acho que pode ser bastante útil. Não seria a minha primeira escolha, não é uma escolha que eu digo amei, mas também não é uma escolha que eu só vejo pontos negativos. Ao contrário, eu vejo muitos pontos positivos, ainda que não seja a minha primeira escolha, tá? Yanni Santana pergunta: qual torcida brasileira você acha que se aproxima do PSG? Eu postei no meu Instagram há algum tempo, na verdade no final de semana, e no Twitter também, uma imagem da torcida do PSG contra o Marseille. E eu falo sempre aqui, porque existe um preconceito e um julgamento, na verdade, muito grande, de que o PSG é uma equipe artificial, sem alma e etc. E uma crítica muito grande aos torcedores. E muitas vezes de gente que não acompanha, que nem vê como que são os jogos do PSG em termos de torcida, de ambiente, que nunca... acho que você não precisa ir ao estádio, mas você nunca nem se deu ao trabalho de olhar como é que é a torcida, ler, pegar a informação, ver testemunhos e a opinião de quem vai ao estádio, especialmente aqui falando da torcida do PSG no Parque dos Príncipes. E é uma torcida muito subvalorizada, tá? Menosprezada, para mim, de forma absolutamente errada. A minha experiência do que eu vivi, eu tenho muita dificuldade em falar aqui de uma torcida que apoie mais durante os 90 minutos e que cante mais e que grite mais durante os 90 minutos do que a torcida do PSG. E muita gente falou, ai, Clara, mas e a Muralha Amarela? Eu já fui em 4 jogos na Muralha Amarela, no caso, no Signal Iduna Park, né, em jogos do Borussia Dortmund. Inclusive, um deles, eu não vou lembrar qual foi, mas que teve um mosaico lindo. E a festa antes do jogo começar é muito bonita. É um estádio que tem uma arquitetura que assim, é muito bonito de você ver, é emocionante, mexe com você, mas não é uma torcida nos jogos que eu fui, e acho que um recorte de 4 jogos é um recorte considerável, e em Liga dos Campeões não canta os 90 minutos, não faz um caldeirão. Tem uma torcida atrás do gol, que é a Muralha Amarela, que é muito bonita de se ver, mas que não é 90 minutos, nem quando o time tá perdendo e continua cantando. Essa é a minha opinião. A torcida do PSG, para mim, ela é muito mais barulhenta e consistente no sentido de ficar ali 90 minutos do que as outras que eu já vivi. A torcida do Liverpool é linda no hino, mas não canta e não grita o tempo inteiro durante os jogos. Barcelona e Real Madrid aqui, para mim, nem entram nessa conta. O que mais? Bayern de Munique, acho que é um caminho parecido. O estádio é lindo, mas não é uma torcida que faz uma pressão absurda. Sabe, que dói ouvido de barulho, como eu já... O jogo de domingo contra o Marseille, quando o Marseille pegava na bola, sério, assim, eu queria colocar aqueles fones de proteção de ouvido, de tanto que doía o ouvido do barulho. Então, a torcida do PSG, para mim, ela é uma das melhores da Europa, com a observação de que é o que eu vivi. Eu, por exemplo, nunca fui a um jogo de torcidas turcas, né? Eu já fiz jogo na Turquia, mas foi a final da Champions com torcidas de PSG e Inter. Então, nunca fui em torcidas da Escócia. Alguém reclamou no meu Twitter falando das torcidas do Marrocos. Nunca fui num jogo
num estádio de futebol africano. Então, assim, é a minha visão. E eu tenho muito pouco repertório sobre torcidas brasileiras, então eu nem me meto nessa história, tá, gente? Por exemplo, eu nunca assisti um jogo de futebol em São Paulo. Eu nunca assisti a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Então eu não vou me meter nessa história. É do que eu vivi. Então eu tenho muita dificuldade de fazer essa comparação, porque o meu repertório de jogos no Brasil é muito pequeno. Eu conheço a torcida do Bahia e do Vitória, eu conheço as torcidas do Rio de Janeiro, aí sim, eu acho que eu já fui em jogos de todos os times do Rio de Janeiro. Então, nos estádios deles, né, por exemplo, Vasco em São Januário. Então, dessas que eu vi, em termos de ambiente, a torcida do PSG bate todas elas. A torcida do Bahia, para mim, é a mais linda do mundo, mas se eu for comparar os 90 minutos em termos de ambiente, de barulho, a do PSG faz mais barulho. Então, a do Bahia, para mim, tem uma questão emocional aí, que faz ela passar acima de todas, mas não sendo clubista, a do PSG, do que eu vivi, repito. Então, eu não sei dizer o que é que se aproxima da torcida brasileira. Muita gente me falou da torcida do Corinthians. Talvez, eu não conheço, então não vou meter meu garfo nessa sopa, tá? E se você acha que tem alguma, para você que conhece muitos estádios, deixa aqui nos comentários qual que é a melhor nesse sentido. Pergunta agora da Isabela _ Almeida. Você acha que o Drô escolheu bem indo para o PSG? Você vê ele sendo mais utilizado? Isabela, acredito que sim. O Luiz Henrique tem um padrão muito grande de merecimento. Se você tá jogando bem, você entra em campo, independente da sua idade, independente da sua experiência. Não é à toa que ele colocou muitos jogadores, não só da base, mas também jovens que chegaram contratados, por exemplo, o Désiré Doué, jogadores que, assim, tá jogando bem, você vai entrar em campo. Tá merecendo, você vai entrar em campo, independente da hierarquia, independente da sua idade. Então, eu acho que ele pode ter mais chances. Para mim, foi uma escolha muito inteligente do Drô. Eu sei, e eu vi alguns discursos de que, porque a carreira não é só dinheiro. Gente, esqueçam essa história de que o PSG, hoje em dia, atrai jogadores só pelo dinheiro. Inclusive, o PSG hoje tem um teto salarial que, por exemplo, talvez não renove com o Dembélé, porque não vai fazer uma loucura, mesmo que seja o melhor jogador do mundo. Aquelas contratações em que claramente o PSG tinha como principal atrativo o dinheiro, a parte financeira, isso não existe mais, não é mais a política do clube. O perfil de contratação, de administração, de gestão de elenco mudou completamente. Então, claro que o Drô vai ganhar bem, vai, mas se duvidar ele ganharia mais no Barcelona do que eu nem sei, tá? Salário agora de diferença. Não vou me meter nessa história, mas se a gente pega, por exemplo, os salários do Barcelona, são salários mais altos. Então, o Drô claramente não veio para o PSG pela parte financeira. Não foi isso que atraiu ele. Ele mesmo falou que tem uma ligação muito grande, tem um motivo muito grande chamado Luiz Henrique, e que eu acho que hoje é um trunfo muito importante desse PSG. É um técnico, para mim, hoje, talvez seja, sinceramente, para mim hoje talvez seja o melhor técnico do mundo. Existe como carreira e como inovação, ideia de futebol o Guardiola, mas para mim hoje o Luiz Henrique é um técnico melhor do que o Guardiola. Vejam bem, hoje, não estou falando que na carreira e na importância da história do futebol o Luiz Henrique é maior, tá? Mas hoje, se eu tiver que... se eu, por exemplo, for levar um técnico pro Bahia, que é a minha equipe, então é a equipe que eu mais quero que jogue bem e ganhe no mundo, eu hoje levaria o Luiz Henrique e não levaria o Guardiola, tá? Daqui a 2 anos talvez eu mude. Se eu fosse para ficar 10 anos e mudar a história do Bahia, talvez eu contratasse sim o Guardiola. Inclusive, eu sou apaixonada pela filosofia do Guardiola. A história do tic-tac, que muita gente acha chato e tal, eu adoro. Então, eu vou um pouco por aí, tá? Então, eu acho que o Drô acertou. Eu não acho que foi uma decisão errada. Em outros momentos, sim, poderia ser uma decisão errada. Hoje, eu acho que não foi uma decisão errada do Drô, tá? Pergunta agora cadê? Paulo Tribol, não é isso? Sobre o que você achou do lance com o Memphis e o Andreas Pereira, né? Aquela história lá que o Andreas foi lá. Eu nem botei, inclusive, a foto do Andreas, porque eu não quero entrar na individualização do lance,
mas que ele mexe lá na marca do pênalti, o Memphis vai lá e perde, escorrega e tal. E poderia ter acontecido o escorrego sem a ação do Andreas, e ele poderia também feito o gol mesmo convertido o gol mesmo, o pênalti mesmo com a ação do Andreas. E pra mim, gente, eu, Clara Albuquerque, não gosto da trapaça no futebol. Pra mim, isso é trapaça, tá? E aí, repito, não vou individualizar aqui em um jogador, nem preciso mais falar o nome desse jogador que fez, porque não é apenas nesse lance. A trapaça, ela é quando o jogador simula, ela é no goleiro que cai e fica lá não sei quanto tempo, quando na verdade é só para esfriar o jogo. Tudo isso é trapaça, tá? Não é que, nossa, fez isso mas e o jogador que faz aquilo? Sim, todas essas opções aqui que eu citei, alguns exemplos, para mim também é trapaça. Assim, eu, Clara Albuquerque, não gosto, tá? Porque o árbitro tem... Gente, árbitro de futebol, em geral, VAR, bandeirinhas, enfim, todo mundo ali, pra mim tá no campo pra fazer seguir as regras e não pra vigiar a trapaça de jogador. Assim, vigiar a trapaça de marmanjo de 30 anos. Desculpa, eu não gosto. Pra mim, eu ouvi muita gente, porque é futebol raiz. Isso pra mim não é futebol raiz. Futebol raiz pra mim tem muito mais a ver com intuição, com naturalidade, muito mais com paixão, quando a gente vai um pouco mais pro lado do negócio do futebol, do que de fato a parte financeira, os negócios, o mercado, sabe? Pra mim, quer ver um exemplo de futebol raiz que pra mim não é trapaça e que tem a ver com flexibilidade, com você ter jogo de cintura, mas não vai pro lado da trapaça? A história da falta por baixo da barreira. Isso, por exemplo, quando isso começa, né? Isso pra mim, por exemplo, é futebol raiz. E não é trapaça. Então, eu não gosto da trapaça, sabe? E pra mim é um caminho, quando a gente naturaliza isso e diz, acontece mesmo e todo mundo faz e vai ser esse do pênalti, vai ser a simulação, vai ser, assim... Quando a gente naturaliza isso e diz, vai acontecer mesmo, então deixa, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ir para o outro caminho de coibir e que isso seja cada vez menos praticado e usado, sabe? Que a gente condene esse tipo de coisa. E aí, repito, não é só esse lance, é condenar também os outros lances, né? E não sei, eu acompanho muito menos futebol brasileiro do que futebol europeu, do que Liga dos Campeões, que querendo ou não é o mais alto nível do futebol, porque é o meu dia a dia, é o meu trabalho. Então, eu consigo falar muito mais desse lado de cá, em que existe uma cooperação e uma vontade de trapacear, não sei se é vontade, mas uma cultura de trapacear menor do que eu vejo do futebol brasileiro, sabe? O futebol brasileiro, e aí eu não vou generalizar aqui e dizer que o jeitinho, esse desejo de passar a perna é uma cultura brasileira. Eu não vou fazer isso, mas é uma cultura de alguns brasileiros, mais comum do que o que eu vejo aqui. Aqui acho que existe uma sensação de seguir mais regras e de tentar burlar menos o sistema e as regras do que eu vejo não só no futebol brasileiro, mas em muitos brasileiros. E repito, não vou generalizar aqui, mas nesse sentido de acontecer mais do que menos. Então, vou um pouco por esse lado, tá? Então, eu não gosto. Eu, particularmente, realmente não curto. Pergunta agora do Oceanzito, que mandou outras boas perguntas, inclusive, gente, valeu a todo mundo que tá mandando perguntas, se você tá aí até agora, inclusive, já passamos de 20 minutos de vídeo, não esquece de deixar o like e confere se você tá inscrito no canal, o comentário sempre por aqui. Muito obrigado para todo mundo que mandou só uma mensagem dizendo, Clara, adoro o seu trabalho e tal, porque, inclusive, me ajuda com o engajamento. Então, realmente agradeço. E as perguntas, eu leio todas, tá? Eu não respondo todas, até porque tem umas que não é para responder, mas eu leio todas, tá? Então, eu agradeço demais para quem manda, nem que seja só uma mensagem dizendo que curte meu trabalho. Obrigado, realmente. E para quem manda muitas perguntas, às vezes eu escolho só uma, mas as outras perguntas também são boas. Então, sigam mandando as perguntas. Foi o caso, por exemplo, do Oceanzito aqui, teve mais gente. PSG acordou?
Eu falei um pouquinho sobre isso depois do 5-0 histórico contra o Marseille, tem vídeo aqui no canal, inclusive. Talvez tenha sido, e a gente precisa ver o pós, mas um clique mental importante desse PSG, tá? Porque já era um PSG coletivamente entregando, finalizando, mas faltando eficácia, faltando talvez esse brilhinho a mais naquele terço final. E talvez isso tenha acontecido, tenha sido esse clique mental, essa viradinha de chave contra o Marseille. Isso também aconteceu na temporada passada, um pouquinho antes, não só com a equipe como um todo, quando a gente pensa na virada contra o Manchester City, né, naquele jogo ainda de fase de liga da Champions, que foi para mim esse start, mas também individualmente. O Dembélé também deu esse crescimento e evoluiu, esquentou um pouco na temporada, nas últimas 10 partidas, mais ou menos. Então, agora, por exemplo, já virou o artilheiro do time. Então, é um momento que talvez realmente tenha acontecido, mas a gente precisa ver o pós, né? Mas, atenção, parece que acordou. Perguntas do Ti_Sobreira. Acha que o Lyon pode entrar na briga de vez pelo título do campeonato francês? A sequência é muito boa, né? 12 jogos, 12 vitórias consecutivas. Mas a gente precisa ver essa reta final junto com a Europa League e o quanto que vai acontecer. Eu não acredito ainda que alguém vai tirar o título do PSG, tá? Não sei o quanto que o fôlego do Lens vai durar e o quanto que esse grandíssimo momento do Lyon vai durar, até porque, no caso do Lyon, o Lyon precisa tirar a diferença do PSG, né? O Lyon não começa a temporada tão regular. Neste momento, o PSG tem 51 pontos e o Lyon tem 42 pontos. Então, é uma diferença muito grande para você tirar de uma equipe como o PSG, que, querendo ou não, sobra na Ligue 1, sobra no campeonato francês. Lembrando que o campeonato francês já tem 21 rodadas e como tem 18 equipes, né, são menos equipes do que alguns dos outros campeonatos, só temos 34 rodadas. Então, isso diminui o tempo, o recorte, para que o Lyon possa fazer isso. Pergunta agora do Matheus Leal 07. Te admiro muito. Muito obrigada, Matheus. Como faz para manter as atividades físicas em dia? Com disciplina, né? Amo, não amo. Mas a Clara, eu penso muito assim. Qual que é o meu pensamento, tá? A Clara do futuro vai agradecer demais a Clara do presente por ter mantido essa disciplina. Porque a Clara de 40 anos hoje não faz muita diferença para subir. Eu moro no terceiro andar, num prédio sem elevador. Para subir os três lances de escada, a Clara de 40, indo na academia ou não indo na academia, é muito parecido. Claro que melhorou bastante depois, mas eu conseguia subir também antes. A Clara de 70 anos, se ela não for na academia hoje, ela vai ter muita dificuldade para subir tranquilamente 3 lances de escada do que se ela for na academia hoje. Então, essa Clara do futuro vai me agradecer muito. Então, eu sempre tento pensar assim, sabe aquela coisa de quando eu tenho que acordar muito cedo, por exemplo, eu prefiro na noite anterior deixar as coisas, por exemplo, do café da manhã todas preparadas. A Clara de manhã sempre agradece a Clara do dia anterior, da noite anterior, mesmo que seja 2 horas da manhã, que deixou já preparado o café só precisando apertar, na verdade, ligar o fogão, do que se eu tivesse que fazer aquilo tudo na manhã. Então, a Clara do futuro me agradece muito. Hoje, por exemplo, a Clara do presente hoje agradece muito a Clara de ontem, a Clara do passado. Então, eu sigo nessa linha de raciocínio. Agora, me ajuda muito a forma que eu funciono muito com dar satisfação. Então, hoje eu tenho uma empresa, uma pessoa que me acompanha nessa parte, que faz, eu não gosto de falar de treino, né? Mas que faz os meus exercícios, que muda as minhas cargas, que mantém essa programação de uma forma de qualidade, né? Eu não tô indo lá e fazendo qualquer coisa, e que de fato eu também vejo resultado. Então, inclusive, se alguém tiver, a J Training. Eu nem assim, tem até cupom meu, que é Clara10, que vocês ganham 10% de desconto. Nem era a ideia aqui falar no Instagram, eu faço propaganda para eles com muito gosto, mas nem era o caso aqui, mas acabei falando. Mas é um pouco por aí, ô Matheus. Criativo.andreassis. Clara, sendo curioso demais, kkkk,
Como é a rotina de vida em Paris? É uma curiosidade que muita gente tem, então, e é uma curiosidade, assim, legal de falar. Depende muito de ser uma semana de Liga dos Campeões ou não, de ter jogo ou não, mas uma semana sem Liga dos Campeões, a gente tem... Eu não acordo cedo, porque não faz diferença, não sei que eu tenho um compromisso específico, mas eu normalmente não acordo muito cedo, porque eu trabalho para o Brasil, então, por exemplo, produção, mensagens e etc., tudo só acontece depois de meio-dia aqui, porque o Brasil, obviamente, está menos, então se eu acordo aqui às 9 da manhã, 5, 6, são 5 horas da manhã no Brasil, então não tem ninguém, não tem produção, ninguém está acordado, então não faz diferença. Então eu costumo acordar por volta de 10 da manhã, meu dia normalmente começa por volta, assim, de produção de conteúdo em torno de meio-dia, e aí de segunda a sexta, normalmente a gente está disponível para os programas, então live do André, segunda e quinta tem um MFM fixo, a gente tem produção de conteúdo, por exemplo, para os programas fixos, né? Então a gente vai gravar uma matéria especial, a gente vai gravar Reels com uma notícia. Então é mais ou menos isso, a gente fica disponível ali para os programas, tem uma escala, uma programação. Antes de jogos, coletiva, no dia anterior. Em dia de jogo, eu vou no Parque dos Príncipes ou eu acompanho à distância os jogos de PSG, que seja Lyon, por exemplo. Semana de Champions, aí muda tudo, né? Se tem viagem, se não tem viagem, mas o roteirinho se repete no sentido de estar disponível para os programas, se tiver notícia importante vai entrar, se tiver jogo de Champions vai entrar, e as coletivas no dia anterior e, obviamente, o dia de jogo e dia de coletiva que a gente passa o dia inteiro, basicamente, no estádio. Então, é um pouquinho por aí. Tem coisas fixas, tipo MFM, segunda e quinta, coisas que você fica disponível, tipo live do André, de placa, e outros conteúdos que a gente vai programando durante a semana. Então, é mais ou menos por aí. Mas, assim, eu trabalho de casa, então, às vezes, no meio do dia eu vou na academia, eu mesmo eu almoço em casa, eu janto em casa na maioria dos dias, então... um pouco por aí, acho que deu para matar um pouco da curiosidade da minha rotina. Rick Luiz, convidaria o Luiz Henrique para a sua festa de aniversário? Com certeza, o Luiz Henrique é divertidíssimo. Quem viu o documentário dele vê que ele é um cara de muita energia, ele é um cara muito particular, ele é uma figura, então ele tem uma rixa, ele cria, na verdade, eu acho até, um embate com a imprensa, especialmente a imprensa local, no caso aqui da França e no caso da Espanha, quando ele estava na Espanha, porque é uma forma que eu acho que alimenta ele, que motiva ele, mas se você for ver ele nos bastidores e, assim, especialmente a relação que eu tenho com ele, ele é sempre muito positivo, ele tá sempre muita energia, então eu totalmente convidaria o Luiz Henrique para a minha festa de aniversário. Pergunta agora da Analu2110, que pergunta o que você achou da renovação do Yildiz, jogador turco da Juventus de 20 anos. É um espetáculo de renovação. O torcedor da Juventus sofre há muitos anos, acho que com uma falta de identidade com essa equipe, com resultados ruins, depois de anos, de uma década de muitas vitórias, de muitos títulos, né, de uma hegemonia muito grande. A Juventus entrou num ciclo muito negativo de jogadores, de técnicos, de decisões da direção esportiva, de mudanças, e o torcedor desconectou um pouco com esse time, com a equipe, né? Com o clube não, porque obviamente é uma coisa muito maior, mas faltava uma conexão maior, e eu acho que o Yildiz, ele traz muito isso. É um jogador que cresceu na Juventus, que tem como ídolo um ídolo da Juventus, inclusive o Del Piero, assim, que ele é muito comparado com o Del Piero, porque no início ele fez alguns gols muito parecidos. Ele usa, assim, a camisa 10 com 20 anos, é o centro do projeto. Ele, inclusive, no início, ele comemorava muito os gols como o Del Piero comemorava. Agora ele tem uma identidade própria, ele faz as suas comemorações. Então, assim, eu acho que a Juventus mostra que, olha, a gente ainda tá aqui, tá? Somos ainda gigantes, tá? A gente mantém também os nossos jogadores, a gente tem condição de manter o nosso camisa 10, a gente tem poder ainda. Então, eu acho que passa esse recado para o mercado, esse recado para o futebol, mas especialmente para o seu torcedor, de que
a gente sabe que existe essa conexão e a gente vai manter essa conexão aqui com vocês. Então, acho importantíssimo para o futuro da Juventus que ele tenha ficado, contrato até 2030. Tecnicamente, para mim, é tudo isso que a gente pode esperar dele. E essa conexão com a torcida, essa identidade com a torcida, para mim, seja o mais importante. E aí, curiosamente, você que está assistindo de fato e vendo o vídeo, o Yıldız agora, o Yıldız significa estrela em turco, então é o sobrenome dele, né? Então, ele começou a fazer uma comemoração que imita uma estrela, que assim, gente, eu não sei como ele consegue fazer aquela comemoração na explosão e no imediatismo ali do jogo após um gol. Porque ele fazendo um tutorial, eu fiquei não sei quanto tempo para conseguir fazer esse gesto, e ele faz ali rapidamente depois do gol. E aí, o tutorial dele, inclusive, se isso aí é símbolo de alguma facção, atenção, vocês me avisem, eu vou fazer aqui agora, mas não vou repetir depois. Se for, peço desculpas, não era a intenção. Mas você faz o Homem-Aranha, aí abre aqui o dedo, né, do Homem-Aranha, aí você vira, aí você junta, levanta esses dois e fecha, une o midinho com o midinho. Eu tenho muita dificuldade para fazer isso. E aí vira uma estrela. Vocês estão vendo aqui a estrela, esse dedinho aqui melhor aqui. Mas assim, fazer isso rapidamente depois de um gol na comemoração, eu jamais seria capaz. E aí, Road Big Dream, que também está sempre por aqui, me pede uma dica de série francesa para praticar o francês. Existe uma série que eu adoro. Eu acho que é Netflix, tá, gente? Mas eu não sei. Tem que procurar, até porque depende do país, muda. Que chama 10%, que é 10%, literalmente 10%, que é uma agência francesa que administra talentos, estrelas, tipo, atores principalmente, modelos e tal. E chama 10% porque eu acho que eles, é como se eles ficassem com 10% de tudo que as estrelas ganham, né? E é muito legal, uma das minhas séries assim preferidas de todos os tempos, não só para praticar o francês. Pergunta agora do Márcio Notícias, 35. Como será seu carnaval? Infelizmente longe de Salvador. Infelizmente não só longe de Salvador, como estarei em Mônaco. Porque, obviamente, terça-feira de carnaval tem jogo do PSG. Normalmente tem jogo do PSG, ou jogo de Liga dos Campeões, na verdade, porque acho que tem 10 anos que eu não vou no carnaval. Eu acho que é meu 10º carnaval aqui. Eu completei 9 anos aqui. Mas eu chego em janeiro, né? Então, quando eu chego, eu já pego o meu primeiro carnaval. Eu tô entrando no meu 10º ano, então é isso. Meu 10º carnaval aqui. E sempre tem jogo de Liga dos Campeões, então não dá pra voltar. Primeiro, já seria financeiramente muito caro você tirar apenas uma semana ou que fosse pra ir pra Salvador. Mas nem que eu tivesse o dinheiro, que beleza, vou gastar esse dinheiro aqui. Eu não posso, porque sempre tem jogo de Liga dos Campeões. Terça-feira o PSG joga, no domingo eu estou indo para Mônaco. Então, enquanto vocês estiverem aí comprando cerveja barata no carnaval, eu estarei só... Gente, olha que horror. Não vou terminar essa frase, não. Porque é muito white people problem, né? Não vamos fazer isso. Mas eu estarei em Mônaco, eu não vou reclamar, porque eu amo trabalhar com Liga dos Campeões. Estou morrendo de saudade do Carnaval de Salvador. Sim, repito, já tem 10 anos que eu não vou. Mas eu estarei em Mônaco desde domingo para fazer a cobertura do PSG. E aí, para a gente terminar, uma última pergunta sobre Bahia, um ponto forte e fraco do Rogério Ceni como técnico. Um ponto forte é que eu acho que ele tem uma identidade que eu, particularmente, gosto muito de futebol. A visão de futebol dele é uma visão de futebol que eu gosto. Se a gente pega os grandes momentos do Bahia, e aí, claro, o Bahia não jogou assim todos os jogos, mas a ideia de jogo do Bahia, para mim, é muito bonita. Eu adoro como o Bahia se propõe a jogar, mesmo que nem sempre consiga. Mas assim, se a gente lembra o início do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente colocava o Bahia como entre umas 2 ou 3 melhores futebols jogados do futebol brasileiro. Para mim, isso é muita coisa e eu acho que é um mérito muito grande do Rogério Ceni. Então, para mim, talvez seja o ponto forte ou a qualidade que eu, Clara Albuquerque, mais aprecio. Tem outras, tá? Mas se tem uma aqui. E um ponto fraco é que eu acho que o Rogério ainda tem dificuldade de ler jogo. Leitura de jogo talvez seja o ponto fraco do Rogério Ceni. Porque outras coisas que a gente aponta como pontos de evolução, eu acho que ele evoluiu. Eu acho que o Rogério hoje ele evoluiu
no sentido de que ele é um cara hoje mais aberto a modificações. Eu acho que ele consegue fugir um pouco mais do planejamento sem sofrer tanto. Ficou um pouco menos teimoso, né? Eu acho que é um pouco nessa linha. A utilização da base, por exemplo, eu acho que é algo que ele também está evoluindo. Então, acho que são muitos pontos que eu vejo de evolução no Rogério Ceni. Tanto é que eu consigo ver ele muito como técnico do projeto do Bahia, para ficar muitos anos, né? Enfim, que seja 5 anos, 6 anos, porque eu acredito que ele é um técnico que está evoluindo junto com o momento do time e do clube também. Então, eu acredito muito nisso. Mas leitura de jogo, eu acho que é um ponto fraco que ele ainda não mostrou uma evolução tão grande como em outros aspectos. Então, vou um pouco nessa linha aí de pontos fortes, de um ponto forte e de um ponto fraco do Rogério Ceni. Então é isso, gente. Tem jogo do Bahia já, para quem é torcedor tricolor por aí. Deixa o like por aqui, que é para garantir o triunfo do Bahia, inclusive. E eu tinha certeza que esse jogo era de quinta para sexta, então eu prometi um claramente tricolor para sexta. Mas eu vou tentar fazer amanhã para a gente poder falar justamente do jogo contra o Vasco, tá? Então se inscreve no canal para não perder mais vídeos por aqui. Deixa o hype, se você chegou até aqui, que você gostou muito. Então deixa o hype também e comentários sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!